Olá, meus queridos e amados, graça e paz, muito boa noite, que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Quero saudar a você e toda a sua casa com a paz do Senhor Jesus. Olha, o pastor está muito feliz, estamos no 6º ano aqui na Igreja Batista Sinai de Almadina, 6º ano aqui nessa cidade maravilhosa. Quero abraçar toda a comunidade almadinense, dizer da minha alegria, da minha satisfação em ser cidadão almadinense. Completamos agora dia 4 de novembro, completamos, pastor e família, 6 anos aqui na cidade de Almadina, para a honra e para a glória de Deus. E eu vou sempre dizer, eu vou sempre afirmar, para mim e para minha família é um grande privilégio. Mas hoje também é um dia especial, pois se comemora o dia do diácono batista. E eu quero abraçar todos os diáconos da nossa Convenção Batista Brasileira. Também quero abraçar os nossos diáconos aqui da Igreja Batista Sinai de Almadina, mandar um abraço apertado, um abraço muito carinhoso, apertado, mas carinhoso, para os nossos diáconos, dizer da importância de vocês, do significado, da ajuda, do empenho, do ministério que vocês foram chamados e consagrados para realizarem, servindo à mesa do Senhor, servindo na obra do Senhor. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida, diácono amado, corpo diaconal querido da Igreja Batista Sinai de Almadina, e também abençoe toda a sua casa. Meus amados, domingo dia 8 de novembro, nós vamos, que é hoje, né? Nós vamos compartilhar a dinâmica de atividades da semana da IBS de Almadina. Se você ficou curioso, IBS de Almadina quer dizer Igreja Batista Sinai de Almadina. A dinâmica da semana é domingo, às 9 da manhã, Escola Bíblica Dominical Online. Domingo, às 18h30, culto ao Senhor no templo. Domingo, às 19h30, culto online. Aí nós temos na quinta-feira, às 18h30, culto no templo para oração. Sábado, às 19h30, maravilhosos estudos bíblicos com a irmã Paulina Costa para abençoar as nossas vidas também online. Essa é a dinâmica de atividades da igreja, e que bom que você é um daqueles que tem participado, que tem assistido, que tem prestigiado, que retorna, que manda um abraço, que parabeniza, que agradece, que fala do esclarecimento, da bênção que foi, que é o estudo, a escola, as mensagens. Que bom que você dá um feedback. Isso nos ajuda aí a estarmos em Deus, abençoando a sua vida com a mensagem, com os estudos e com a escola bíblica dominical. Mas também eu queria pedir a você que não é inscrito no canal. A Igreja Batista está presente nas principais plataformas: YouTube, Batistas de Almadina; Facebook, Batistas de Almadina; Instagram, Batistas de Almadina. Se você quiser acompanhar, assistir ao vivo, se você quiser buscar lá o que já foi apresentado, digita no YouTube Batistas de Almadina e vai aparecer uma gama de mensagens, de estudos, de escolas bíblica dominical, escola bíblica dominical, AEBD. Todo esse material está lá nos Batistas de Almadina. Mas chegamos a um momento de consagrarmos nossa vida financeira ao Senhor. É muito importante. O mundo está em crise, o mundo está em polvorosa, há uma preocupação gritante de norte a sul, leste a oeste, mas uma coisa nós aprendemos: enquanto o mundo está em crise, nós estamos em Cristo. É assim que você pensa? É assim que você age? O mundo é em crise, nós estamos em Cristo. E se estamos em Cristo, somos mais que vencedores por aquele que nos amou.
A igreja, nesse momento de pandemia que estamos ainda vivenciando, ela oportuniza a você que faz parte da igreja batista ou não, de uma outra igreja, ou não faz parte de nenhuma igreja, mas reconhece a seriedade, a responsabilidade do trabalho batista aqui na cidade de Almadina e quer ser um dizimista, quer ser um ofertante, olha, a igreja disponibiliza duas formas. Uma delas é via tesouraria. Você procura, a igreja tem primeira e segunda tesoureiras. Você procura a tesouraria, entrega ali no envelope o dízimo, a oferta, ela vai te dar um recibo. Ou também você pode fazer um depósito ou transferência via agência bancária. Vai até uma agência no caixa eletrônico, pega ali de posse das informações, né? Agência do Banco do Brasil, 601 dígito 7. A conta corrente é a 16229 dígito 9, de titularidade da Igreja Batista Sinai de Almadina. Em qualquer lugar do nosso país, do mundo até, você pode fazer o depósito, a transferência, tá, para a Igreja Batista Sinai de Almadina nessa conta. Agência 601 dígito 7, conta 16229 dígito 9, Igreja Batista Sinai de Almadina. Aí você digita lá o valor do dízimo ou da oferta, do dízimo e da oferta, e confere direitinho a agência, conta e a titularidade, dá um enter, vai sair um comprovante para você, um recibo, você de posse desse recibo conferiu, dá um glória a Deus, pois você está sendo mais um mantenedor, colaborador, está sendo mais um dizimista, ofertante para abençoar na expansão do reino de Deus aqui na terra. Domingo, dia 8 à noite, você já deve ter feito isso. Se não fez, ainda há tempo amanhã de manhã. Se já fez, glória a Deus. Se não fez, dá um saltinho na agência lá. Não deixa o devorador esparramar as suas finanças. Não deixa o devorador causar estardalhaço na sua vida financeira. Coloca a sua vida financeira diante do Senhor, pois Ele sabe o que faz. Vamos orar nesse momento? Deus bendito, Criador dos céus e da terra, nosso Deus poderoso, soberano, em Tuas mãos nós colocamos as nossas vidas, todas as áreas das nossas vidas, nós consagramos ao Senhor. Mas agora em especial, meu Deus, pedimos ao Senhor trabalhar para o crescimento da nossa vida financeira, trabalhar para que a nossa vida financeira seja abençoada pelo Senhor, para que nós possamos, ó Deus, como cumpridores dos nossos compromissos, numa vida financeira, meu Senhor, abençoada, para que a crise, meu Deus, não nos alcance, para que o caos, a tragédia, a falência não sejam nossas companheiras, tão somente a provisão do Senhor, a multiplicação do Senhor em nossos celeiros. Pai, obrigado, porque o mundo está em crise, o mundo está em grande e extrema dificuldade, mas nós sabemos em quem temos crido, e esse alguém é poderoso para guardar o nosso depósito até o dia final. Nos dá a tua bênção, fica conosco, fala conosco agora através da tua palavra, em nome de Jesus, amém. Que bom, que maravilha, excelente a nossa postura, colocarmos diante de Deus a nossa vida financeira, colocar as nossas finanças, nossos rendimentos, nosso trabalho diante do Senhor, para que Ele assuma o controle e reine poderosamente. Agora eu quero convidar você e a sua família para abrir a Bíblia ou acompanhar conosco aqui na tela do seu tablet, ou do seu notebook, ou do seu PC, ou da sua TV. Você pode assistir a mensagem, o culto agora, na tela da sua TV. Lá no YouTube tem uma função de transmissão, você clica nela, ela vai localizar a sua TV, você clica ali no nome da sua TV e aguarda, claro, com a TV ligada, aguarda o YouTube projetar ali, mandar o áudio e o vídeo para que você possa reunido aí com a sua família, assistir o culto na sua TV, em nome de Jesus. João capítulo 4, 46 ao 53, diz assim: segunda vez, Jesus foi a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho.
E havia ali um nobre cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e curasse o seu filho, porque o seu filho já estava morrendo. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o nobre: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, pode ir, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e partiu. E descendo ele, logo saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achava melhor? E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Então, o pai, que entendeu que era aquela a hora em que Jesus lhe disse: o teu filho vive, e creu ele e toda a sua casa. Queridos, que maravilha! Que texto extraordinário! Podemos encontrar nesse texto lições riquíssimas para as nossas vidas, mas nós reservamos apenas 3. E nós denominamos o título para a reflexão desta noite da seguinte forma: 3 atitudes de um nobre aflito. 3 atitudes de um nobre aflito. 3 atitudes de um nobre aflito. Queridos e amados irmãos, antes, porém, de adentrarmos nestas 3 atitudes, eu quero destacar que da primeira vez que Jesus interveio ali em Caná da Galileia, na história de uma família, a Bíblia diz que Jesus transformou água em vinho. Isso implica dizer que na primeira vez que Jesus realizou milagre ali em Caná da Galileia, começou o seu ministério realizando milagres. Naquela ocasião, Jesus transformou a decepção em realização. Jesus transformou a vergonha em orgulho. Jesus transformou a tristeza em alegria. Na primeira vez, quando Jesus inicia ali os seus milagres em Caná da Galileia, ele vai mudar a história de uma família. Ele está presente em um casamento e vai transformar de forma extraordinária a história daquela família. Agora, na segunda vez, ali em Caná da Galileia, Jesus vai intervir também milagrosamente na história de um homem, de um nobre, que percorre 40 quilômetros de subida em estado de desespero e frustração para socorrer ou para que Jesus socorresse o seu filho. Primeira vez, Jesus muda a história de uma família numa festa de casamento. Substitui o desespero, o caos, a vergonha, pela alegria, pela realização. E agora Jesus vai realizar mais um milagre naquela região e agora ele vai entrar com providência na vida de um rapaz que estava convulsionando em febre à beira da morte. E aquele nobre, ele estava enfrentando 2 dificuldades: frustração e desespero. Por que desespero? Ora, você é pai, você é mãe. Quando os nossos filhos adoecem, o que mais nós queremos que aconteça é a cura. Nós corremos, nós subimos e descemos em busca da cura para os nossos filhos. Esposa, esposo, filhos, para os nossos familiares. Nesse caso aqui, um oficial do palácio, um príncipe, estava desesperado porque o seu filho estava morrendo.
Seu filho estava muito doente. A doença era extremamente grave. Era uma febre que não cedia, uma febre intermitente, elevando a temperatura do corpo a níveis insuportáveis para o ser humano resistir muito tempo com vida. Febre alta, convulsionando o filho do príncipe, do oficial do palácio, e era o desespero de um pai que estava correndo contra o tempo para que seu filho não viesse a óbito. Ele também estava vivenciando um estado de frustração. Estava frustrado porque os seus recursos financeiros não puderam curar o seu filho, que estava ali há pouco da morte. Os seus recursos, as suas finanças não foram capazes de proporcionar a cura para o seu filho. Ele estava frustrado por causa das limitações também da sua função ocupacional. Ele era um alto funcionário do Palácio Real. Ele era um príncipe, era uma pessoa ilustre, era um funcionário graduado do palácio, alguém de alta patente, era um homem culto, lapidado, de vasto conhecimento intelectual. Certamente era alguém imaginando que para ele todas as portas seriam abertas com extrema facilidade, só porque ele era um príncipe, só porque ele era um nobre, só porque ele era alguém de alta patente no palácio. Ele continuava com a sua frustração, porque no cargo que ele ocupava, ele estava acostumado a dar ordens. E ele imaginava que seria mais ou menos assim: eu vou descer, eu vou até Cafarnaum, eu vou lá em Cafarnaum, vou me encontrar com Jesus, eu vou onde Jesus está, vou me encontrar com Jesus e vou pedir a Ele que desça. Ele vai descer para ir lá na minha casa curar o meu filho. Era essa a missão, era esse pacote que estava no coração daquele homem. Eu vou lá falar com ele, eu vou rogar, clamar, implorar para que ele vá lá em casa curar o meu filho. Muitas vezes, amados, nós agimos como este régulo, como este nobre. Temos um pacote pronto. Se não for desse jeito, não vai. Eu só quero a cura se for desse jeito. Eu só quero a bênção, o milagre se for desse jeito. Eu falo, ele ouve, ele obedece, ele vai lá em casa, ele cura e está tudo resolvido. Simples assim. Você já imaginou como em alguns momentos nós temos sido egoístas para com o reino de Deus? Você sai de casa para ir na igreja? Tomara que o louvor hoje cante esse, aquele hino. Tomara que a mensagem do pastor, de Deus na vida do pastor hoje, ela seja uma mensagem que agrade o meu coração. Muitas vezes nós somos tentados a pensar dessa maneira. Queremos o enlatado, o empacotadozinho, o engessado. Mas Deus não é Deus engessado, Deus não é Deus empacotado, Deus não é Deus enlatado. Ele é Senhor. E Jesus vai ensinar para aquele homem algumas lições importantes na vida dele. E eu quero destacar 3 atitudes na vida deste nobre, do seu encontro com Jesus, da sua conversa com Jesus ali, tratando, informando a Jesus o que até Jesus já sabia, que o seu filho estava doente, estava com febre alta, intermitente, convulsionando, mas Jesus ouviu pacientemente o que aquele nobre tinha para dizer. E ele toma 3 atitudes quando ele conta para Jesus o problema. A primeira atitude ele vai contar para Jesus o problema. E essa é a primeira atitude que aquele homem assume em relação ao problema que ele estava enfrentando. Você, quando está enfrentando uma situação pesarosa, de preocupação, de desconforto, de pavor, de medo, de temor, de susto, de pressão, de opressão, como é que você age? Quais as suas atitudes?
quais atitudes você é capaz de tomar. Você é aquela pessoa impetuosa, impulsiva, que sai tomando atitudes a esmo, não se importando com o que acontece, não se importando com as circunstâncias, com as consequências? Veja, acompanhe comigo na mensagem desta noite, de João capítulo 4, versículo 46 a 53, quais foram as atitudes do homem em relação a uma situação de frustração, de desespero e medo que seu filho morresse. Ele sai de casa para buscar ajuda na pessoa certa ou com a pessoa certa. Você é alguém que faz assim? Quando o desespero, a tempestade, os ventos fortes batem, sopram em sua direção, qual é a sua atitude? Este homem aqui, uma das atitudes que ele toma, a primeira atitude das três que nós reservamos para esta noite, é que ele sai de casa neste dia para buscar ajuda com a pessoa certa. Versículo 47, ouvindo este que Jesus vinha da Judeia para a Galileia, foi ter com ele. Está lá no versículo 47. Ele ouviu dizer que Jesus estava vindo da Judeia para a Galileia e foi ter com ele. O príncipe, o régulo, o oficial de alta patente do rei, estava com uma demanda em casa, uma demanda para a morte. O seu filho estava morrendo com febre intermitente. E ele vai buscar ajuda com a pessoa certa. Queridos, quantas vezes em meio a circunstâncias semelhantes, em meio a circunstâncias como esta, em meio a momentos de preocupações, de aflições, quantas vezes nós tomamos atitudes diferentes da que a Bíblia nos ensina na vida deste homem. Agora, por exemplo, estamos num período político eleitoral democrático em nosso país. A cultura do nosso país é que nestas circunstâncias, nesta ocasião em especial, que haja uma procura dos eleitores em relação aos candidatos, haja uma aproximação maior em busca de alguma ajuda, resolver algum problema que estava sem solução até então. Essa é a cultura e a gente não tem como camuflar. Essa é a cultura em nosso país. Mas os homens são limitados, todos eles são falíveis, são passíveis de esquecimento. Os homens às vezes têm facilidade para dizer não, não posso, não vou, não quero, não ajudo. Esse é o comportamento humano. Quantas vezes nós buscamos ajuda em alguém ou a ajuda de alguém que não pode nos socorrer? Não tem coisa pior do que você pedir, lançar suas fichas em alguém, na direção de alguém, imaginando que aquela pessoa pode te ajudar, e quando você descobre que aquela pessoa não tem condições de socorrer a você em sua demanda. Não tem coisa pior do que pedir ajuda a quem não pode ajudar. Para um pouquinho e pensa aí. Alguma vez na sua vida você já mirou em alguém, já focou em alguém, já direcionou o olhar para alguém e disse: olha, esse problema que eu estou enfrentando aqui, eu tenho certeza que fulano pode resolver. E você foi bater na porta de fulano e, para sua decepção, fulano não resolveu. Você já enfrentou situação assim? Já, não já? Esse é o comportamento humano. O homem é limitado. Mas quando você busca ajuda com a pessoa certa, e a pessoa certa é Jesus, quando você vai em busca de Jesus como solução para a sua demanda, seja em que área, em que esfera da sua vida for, Jesus é a pessoa certa para socorrer você, para ajudar você em suas demandas. E quem procura ouvir o que Jesus tem a dizer e crer no que só Ele pode fazer, a história dessa pessoa começa a mudar e mudar para melhor. Eu me dou aqui o direito de pensar se aquele nobre, se aquele príncipe, se aquele régulo, se aquele oficial de alta patente do rei,
se ele já não tivesse buscado ajuda com os médicos do palácio para o seu filho? Eu ouso pensar se ele não investiu recursos aqui com médicos particulares para tratar do seu filho. Eu ouso pensar nessa direção. Mas ao que o texto apresenta, se assim ele agiu, as investidas foram debalde, foram à toa, foram em vão. Até que de repente, num lampejo de sanidade, num lampejo de discernimento, ele atento ao que estava acontecendo à sua volta, e isso é muito importante. Muito importante você estar conectado com o que está acontecendo. Você está atento ao que está acontecendo à sua volta. Ele ouviu dizer, olha Jesus. Que Jesus? Aquele que realizou o milagre lá em Caná da Galileia, que transformou a água em vinho. Ele está vindo lá da Judéia para a Galileia, seu filho não está bem. Já imaginou? Já pensou em dar um saltinho lá e se encontrar com Jesus? Você já pensou em subir 40 quilômetros e ter um encontro com Jesus e voltar com a cura para o seu filho? Vai lá. Ele estava conectado com o que estava acontecendo. Assim sendo, a história daquele nobre em aflição de sua casa estavam sendo mudadas. Seriam mudadas agora por Jesus de Nazaré. Ele vai ao encontro de Jesus. Ele vai onde Jesus estava, ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele. Ele ouviu. Ele estava atento. Ele sabia que agora essa seria a cartada final. A batalha final, né? A cartada final para que o seu filho fosse restaurado. E eu digo para você nesta noite, neste domingo, 8 de novembro, enquanto você está aqui ouvindo a mensagem do Senhor nesta noite, Ele está dando um jeito na sua história. Ele está dando um jeito na sua família. Ele está dando um jeito em seu casamento, que está aí com as paredes rachadas. Ele está aí dando um rumo na história, um rumo novo de vitória na história dos seus filhos. Ele está dando um novo rumo na história da sua saúde. Deixa eu falar com você que está aí agora, com pressão alta, com arritmia, com inflamação nos pulmões, no fígado, no pâncreas, no baço, nos rins, na bexiga, na uretra. Procura Jesus. Aquele homem, funcionário do palácio, príncipe, alguém de alta patente, tinha tudo no palácio, mas faltava ter um encontro com Jesus. Mas quando ele ouve falar de Jesus, ele vai ao encontro de Jesus e a sua vida vai ser transformada. A história da sua família vai ser transformada. E você? O que você faz em meio a tudo que você está enfrentando? Em quantas portas você já bateu? Elas se abriram? Quem abriu a porta para você foi capaz de atender a sua demanda? De socorrer você em sua demanda? Faz como este nobre, busca ajuda com a pessoa certa, busque Jesus. A segunda atitude daquele homem é que ele aceitou transformação, aceitou mudança, aceitou ajuste, aceitou que Jesus interviesse na sua vida religiosa. Ah, queridos, como a vida religiosa tem afastado homens e mulheres do amor de Deus. Como a vida religiosa, eu digo religiosa me baseando na mensagem da semana passada, quando nós perguntamos na mensagem se eu e se você éramos religiosos ou se éramos servos de Deus. Como a vida religiosa tem feito com que muita gente bata em portas erradas. Como a vida religiosa não tem permitido homens e mulheres experimentarem os milagres do Senhor em suas vidas. Como a vida religiosa tem interrompido você na sua marcha de receber os favores de Deus na pessoa de Cristo. Ele vai tomar essa decisão. Ele aceita que Jesus
intervenha em suas convicções religiosas. Talvez você conheça alguém que não cresce na vida cristã. Talvez você conheça alguém que não engrena, que não avança na vida cristã, porque não deu para Jesus, não consentiu que Jesus transformasse as suas convicções, não consentiu que Jesus transformasse a sua vida religiosa em vida de santidade com Deus. Ele aceita que Jesus transforme, intervenha, altere, mude a sua convicção religiosa. Pastor, o texto diz isso. Ele estava sofrendo da síndrome de Tomé. Ele só iria crer se ele visse o milagre acontecer, se ele estivesse na hora. Tinha que ser do jeito dele, ou ele não creria. As pessoas pediam um sinal. As pessoas pediam um sinal. Que sinal o Senhor vai fazer? As pessoas são assim. Querem que Jesus faça um sinal para que as pessoas creiam nele. Jesus ouviu primeiro o clamor de um nobre dizendo: desce lá e cura meu filho. Assim como Jesus ouviu o clamor de um pai desesperado: desce lá que meu filho está morrendo. Ele queria ver Jesus fazer sinais e milagres para que ele cresça. Ele queria que Jesus fosse lá. Ele queria que Jesus acompanhasse o seu raciocínio. Eu saí de casa pensando: eu vou subir 40 quilômetros, eu vou encontrar com ele em Cafarnaum, eu vou encontrar com ele lá indo para Galileia, para Galileia, Caná da Galileia. Eu vou dizer a demanda e vou dizer a ele que vá na minha casa para curar o meu filho. Ele estava com o pacote do milagre pronto. Na visão dele, Jesus só tinha que bater o carimbo da chancela. Pena. Que pena, porque ainda hoje a vida de alguns religiosos é balizada exatamente dessa forma. E Jesus não faz nenhum sinal para que o nobre visse, mas fala com segurança aquilo que ele precisava ouvir. O que ele precisava ouvir? Que o seu filho estava vivo. Ele saiu de casa, passou um dia viajando, 40 quilômetros, tem um encontro com Jesus, não sabe como está o seu filho lá. O que ele precisava era de uma palavra de fé que inundasse o seu ouvido e chegasse no seu coração, para que ele tivesse o seu ânimo renovado, para que ele tivesse a sua confiança, a sua segurança restaurada. Ele agora, com esta frase de Jesus: o teu filho vive. Jesus estava dizendo para ele: olha, o teu filho está curado. Mas Jesus não vai na casa dele. Se ele quisesse crer na palavra de Jesus, o milagre já estava feito ali no seu lar, na sua casa, na vida do seu filho. Não precisava necessariamente Jesus descer lá em Cafarnaum para entrar em sua casa, para ver o seu filho e proporcionar a cura e repreender o espírito da morte que já estava rondando a casa daquele oficial do rei. Queridos, a palavra de bênção foi decretada. Jesus decretou naquele momento, por volta aí das 7 horas, porque o texto no final vai fazer uma aferição. O homem chega em casa e pergunta: a que horas foi que aconteceu a cura? E vai coincidir exatamente com o momento, o horário que Jesus decretou esta sentença de cura, de vitória na vida do filho do oficial do rei. O teu filho vive. Deixa eu falar para você aqui uma coisa nesta hora. Como é que está a sua vida? Como é que está o seu casamento? Como é que estão as suas finanças? Como é que está a sua fé? Como é que está a sua saúde? Tome posse desta sentença de vitória que Jesus compartilhou ali com aquele oficial do rei.
Aqui é uma sentença de vitória. Aqui uma sentença de que o seu filho não morreria por conta daquela febre intermitente. Seu filho está vivo. Eu não vou lá não. Jesus, ele é Senhor de todas as coisas, do tempo, da altura, da profundidade, da distância, noite, dia. Ele é Senhor de tudo e de todos. Ele é Senhor de todas as coisas. Tinha 40 quilômetros de distância de Caná da Galileia até Cafarnaum. Tinha 40 quilômetros de distância. E uma palavra de Jesus rompeu a barreira da distância destes 40 quilômetros e foi lá em Cafarnaum cumprir a sentença de cura, a sentença de vitória na vida do filho do oficial do rei. A terceira atitude que ele toma, a primeira atitude é que ele aceita buscar ajuda com a pessoa, aceita buscar ajuda com a pessoa certa. E a pessoa certa para ajudar a mim e ajudar você é Jesus. A segunda é que ele aceita a mudança de convicção religiosa. Não fique preso ao seu pacote, à sua latinha de religiosidade, não, porque você vai continuar na sua vida sem nenhuma expressão diante de Deus. Deixa Jesus intervir, deixa ele transformar, deixa ele trabalhar na sua vida religiosa. Ele não quer que você veja para crer, não. Ele quer que eu e você vejamos, creiamos, sem precisar ver. Ele quer que nós sejamos, não como Tomé, ele quer que sejamos crentes. Ele quer que nós sejamos homens e mulheres que creem no poder de Deus, com certeza. Vida eterna é para quem crê, céu é para quem crê, eternidade é para quem crê. E Jesus precisa transformar as suas convicções religiosas, porque se você não crê em Jesus, não crê no céu, não crê em vida eterna, não crê que vida com Deus é diferente de vida religiosa, você está malhando em ferro frio, você está remando com o remo sem a palheta, o remo quebrado, você não vai avançar. Ele aceita mudança na vida religiosa e, por fim, mais importante, os três são importantes: crer em Jesus, pessoa certa, aceitar ajustes, mudanças, transformação, mas também é importante crer na palavra de Jesus. Você crê tanto na palavra de homens, né? Claro que existem homens que têm palavra, que nem precisa às vezes escrever. A palavra com garantia, a palavra com responsabilidade. Pessoas que dizem, tome aqui, passe lá tal dia, está aqui o dinheiro, está aqui o dinheiro. Pessoas que dizem, vou fazer e fazem. Mas tem aquelas que não assumem muito compromisso com muita coisa. Mas aqui, a palavra de Jesus, aquele homem creu. Na palavra de Jesus você pode crer. E Jesus disse que ele vai voltar. Creia nesta palavra. Ele vai voltar para buscar uma igreja lavada e remida no sangue, no seu sangue, no sangue do Cordeiro. Disse-lhe Jesus, vai. O príncipe, o oficial de alta patente do rei, não sei como é que você se enquadra nessa reflexão. Alguém de conhecimento ilibado, alguém de formação, de graduação, alguém de pouca formação, alguém que não trabalha em palácio, mas trabalha num comércio acanhado. Não sei como é que você se enquadra, se mora em palácio, palacete ou num casebre. Mas uma coisa eu sei que você precisa crer, eu e você precisamos crer na palavra de Jesus. E ele disse ao oficial do rei, pode ir, o teu filho está vivo. O homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi para casa. Ele não precisou voltar para casa levando lenço, toalha, fita, pano, rosa. Ele não voltou para casa levando gotas de suor, mas Jesus curou o seu filho com o poder da palavra. Você não precisa de mais nada. O que você precisa, o que eu preciso, o que nós precisamos, tão somente crer na palavra de Jesus. Ele não precisou comprar um vasinho de óleo ungido.
mas Jesus curou o seu filho. Ele não precisou pular, rodar, trançar a língua, mas Jesus curou o seu filho. 1 hora da tarde, precisamente na hora em que Jesus falou, teu filho vive, a febre recebeu uma rajada de autoridade de Jesus Cristo. De Jesus Cristo. Naquela hora em que Jesus falara com ele, no dia anterior, quando ele chega em casa, os seus funcionários vão dizer, olha, o menino está vivo, está curado, está espertinho, está até comendo, né? Está correndo para lá e para cá, está com os olhos acesos. E o homem diz, foi mais ou menos que horas? E ele vai fazer a ligação com o horário em que Jesus houvera decretado a sentença de vitória para o seu filho. Acontece às vezes que você está no templo, você está diante do Senhor e o Senhor decreta a sentença na sua vida de vitória, de libertação, de cura, de restauração. Mas exatamente o que precisa fazer é você voltar para casa, crendo na sentença que o Senhor decretou. Muita gente não experimenta isso, porque quando sai do templo, ou ainda lá no templo, já entrou a sentença por um ouvido e saiu pelo outro, e a pessoa não se apercebeu que ele precisava crer. 40 quilômetros, um dia de viagem, para que ele fosse trabalhando, fosse raciocinando, pensando, fortalecendo a fé naquilo que Jesus tinha sentenciado. 40 quilômetros, jornada de um dia, e não foi capaz aquele nobre de perder a fé na sentença decretada por Jesus em relação à cura, em relação à sentença de cura com vitória na vida do seu filho. Vai, o teu filho vive. E o homem creu naquilo que Jesus falou. Encerrando, queridos e amados irmãos, diz uma certa canção que tem coisas que só Jesus faz. Não pense você que todos os homens são iguais, da mesma forma. Tem pessoas que realmente gostariam muito de ajudar você, mas tem coisas que só Jesus faz. Tem pessoas que gostariam de abençoar mais a sua vida, ajudar mais, colaborar mais, contribuir mais, mas tem coisas que só Jesus faz. Nesse particular aqui, a vida para o filho daquele príncipe, só Jesus tinha poder e tem poder para decretar. Estas 3 atitudes marcaram a vida deste oficial do rei, deste príncipe, e culminaram com o restabelecimento, com a cura do seu filho que estava à morte, mas que recebeu uma sentença de vida dos lábios de Jesus. Ele buscou ajuda com Jesus, a pessoa certa. Ele aceitou que Jesus transformasse a sua vida religiosa, e isso é muito importante, e ele creu na palavra de Jesus. Percebe aí? Percebe que estas 3 atitudes foram importantíssimas na vida daquele oficial do rei, mas também resultaram na bênção dentro de sua casa, de sua família. Que Deus em Cristo nos abençoe. É assim. Esta é a mensagem do Evangelho que transforma o mundo. Mas o Evangelho, poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Pense nisso. Mas pense nisso com muito carinho. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Pastor Robson Costa, pastor da Igreja Batista Sinai de Almadina, aqui no sul da Bahia. Um forte abraço.